E em que a doutrina vem trazer esse olhar, então? Para aquele que está sofrendo, ele sabe, ele passa a compreender melhor? Exatamente. Você passa a compreender a tua vida, o teu sentido dentro da existência que a gente se encontra. Tá? Por toda a tribulação que nós estamos passando agora, correto? Se a gente não tiver conhecimento da doutrina, não tiver um respaldo doutrinário, não tiver pelo menos um mínimo conhecimento, não tiver o evangelho do Cristo que nos dá bem-aventurado os aflitos, que é uma bem-aventurança que são 8 beatitudes, segundo o Beto Walden, se vós sois o sal da terra, né? Conheceite a ti mesmo. Quer dizer, se você não se basear nisso, colocar como, não como crença, mas como saber interno, correto? Que é diferente de crença. Eu criei uma coisa, saber interno é outra. Você começa a saber conhecimento, ou seja, aquilo para você é notório, é real, é fato, correto? Está cristalizado dentro de mim. Tá? Então você transporta as dificuldades que tem na vida, correto? Eu conheço alguns amigos, alguns conhecidos, que às vezes não tem crença doutrinária, mas são baseados no evangelho, são numa fé interna tremenda, entendeu? Então eles sabem transpor aquilo lá, porque além de crer, eles têm um alicerce de fidelidade dentro deles, entendeu? Mas aí, sem querer fazer nenhum comparativo ou menosprezar outras visões religiosas, mas essa que nos traz que nós já tivemos um passado, já vê já apresenta Deus mais justo e bondoso, né? Porque como explicar uma criança com uma deficiência de nascença, né? Porque por mais que a gente tenha uma fé no futuro, mas sem ter um passado, fica difícil ver um Deus amoroso e justo, né? E essa concepção acaba fazendo mais ateus do que religiosos, né? Isso faz me lembrar, por exemplo, nessa parte que você tocou, quando nós começamos a questionar a vida, ou a questionar o que acontece, que ocorre, correto? E você está numa determinada religião, nós começamos já a filosofar, que é a mãe da sabedoria. Filosofia é a mãe da sabedoria. Porque a hora que você começa a questionar, você quer resposta para aquilo. Né? Você quer saber o porquê. Por exemplo, eu vim no catolicismo, correto? Família toda catolicismo, onde a gente morava na Barra Inglesa, era aquela vila antiga, né? Que todo mundo se conhecia, se cumprimentava, batia papo, correto? Tinha casamento, o Padre Júlio, não esqueço até hoje, o Padre Júlio, ele ia nos casamentos, tomava cerveja pra caramba, entendeu? E a gente, aquela amizade, fazia quermesse para levantar a igreja nova, né? Entendeu? Que tinha a igrejinha velha, que era uma capelinha, a igreja nova, né? Entendeu? Então a gente ajudava o padre, né? Mas o meu tio, como era muito esperto naquela época, né? Ele falou, Padre Júlio, acontece o seguinte, nós vamos ajudar a levantar a Associação de Bairros de Parada Inglesa. Não, só acontece o seguinte, você não vai ver dinheiro, só material. Entendeu? Pô, assim não dá, nada de dinheiro. Nós levantamos a igreja, o dinheiro que a gente ia arrecadar, as quermesses e tudo, tá. E já naquela época a gente já se manifestava, né? Eu já gostava de um palco, entendeu? Falava bobagem, mas falando um pouco, era novado, tinha uns 10, 12 anos por aí. Né? Então, como eu vim no catolicismo, dentro da igreja lá que a gente frequentava, o ensino do Padre Júlio, eu fazia questionamento, que eu era congregado e coroinha. Né? Se eu tivesse num casamento, como aconteceu, tivesse num casamento, faltava o coroinha principal lá, quem chamava era Edgar. Edgar, vem cá. Eu sou convidado. Não, faltou o cura, vem aqui ajudar no casamento. E você ia, né? Mas toda vez que era para receber a faixa de congregado, que era uma responsabilidade maior, eu não queria, entendeu? Eu pulava fora. Aí foi, infelizmente, você vai ter que passar um pouco mais. Vai? Não tem problema, não se preocupa não. Mas eu já questionava naquela época, correto? Eu questionava. Uma das primeiras questões que eu tive, eu morava em Santana já nessa época, né? Por que na realidade meu pai era pobre, batalhava para chuchu, batalhava imensamente para ganhar o pão de cada dia. Ele era técnico de televisão, naquela época a técnico de televisão não é que é hoje, é diferente, entendeu? Naquela época ele levava uma mala e pesava quase 25 quilos.
Dentro daquela mala ia um monte de coisa, era válvulas, era um transformador de força. Só o transformador de força pesava 12 quilos, entendeu? Porque ele não sabia o que encontrar no cliente. Porque as televisões antigamente eram 2 homens para carregar. Hoje você leva qualquer televisão embaixo do braço, não é verdade? Naquela época eram 2 homens, chassis dessa largura aqui, todinha de metal, né? Então ele acompanhava. Então eu falava, por que meu pai batalha tanto, né? Carrega essa mala por cima e para baixo, que ele não tinha carro, era a pé, de ônibus, né? E batalha tanto, é pobre, meio dificuldade, e é um homem honrado, né? Íntegro, que eu chamo. Meu pai, para mim, foi um homem íntegro, né? Hoje é um espírito íntegro, deve ser, que já deu uma comunicação uma vez. E eu falei, por que meu amigo lá em cima, correto? Pai milionário. A carteira, se fosse hoje, menos de 3, 4 mil reais não tinha na carteira. Tinha na carteira, correto? Só que acontece o seguinte, é um alcoólatra. Só está sóbrio às vezes durante o dia, mas quando chega no final da tarde já começa a ficar campengando para lá, às vezes caía. Um português justo, honestíssimo, mas em compensação o alcoolismo toma conta dele. Falei, por que eu também não nasci lá, no lugar do meu amigo, e meu amigo nasceu no meu lugar? Que diferença é essa, né? E o catolicismo não conseguia explicar. Não me respondia. Não, porque Deus quer. Aí você começa a questionar Deus. Né? Por que Deus quer? Quem é ele para mandar na gente? Mas é isso que eu quero outra coisa. Né? Porque na realidade nascem crianças pobres, jogadas, com tanta dificuldade, doenças, correto? Os pais às vezes se esforçam, trabalham, mas não saem daquela condição. Né? Crianças na tenra-idade, às vezes com 3, 4 anos. Eu perdi, por exemplo, eu tinha um irmãozinho, que eu sou mais velho, depois vinha outro que era chamado Carlinhos, né? Que era o Carlinhos Júnior, que vinha, ele morreu com 7 meses. Olha. Com 7 meses ele morreu. Eu vim saber sobre ele muitos anos, entendeu? Que para mim era só eu, a Mara e a Tânia, eram os 3. Depois que eu vim saber que no inteirinho, entre eu e a Mara, que é a outra, veio o Carlinhos, que morreu com 7 meses. Nasceu com uma série de problemas, mas a minha mãe nunca explicou que tipo de problemas que foi e por que ele morreu. Ela se fechava nessa parte, né? Então nós não viemos a saber. Então, por quê que morrem crianças na tenra-idade? Às vezes com 4 anos, 3 anos, às vezes nasce e morre logo em seguida. Então, por que nasceu então para morrer logo em seguida? Entendeu? Então essas respostas aí, essas perguntas, você queria a resposta. E quando você começa a questionar, você começa a filosofar. Aí você parte. Aí você começa a buscar. Aquela frase de Albert Einstein, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao original. Correto? Então, a tua mente começa a se abrir. Ela não vai voltar mais ao original lá embaixo. Você vai querer, na realidade, alguma coisa, alguma filosofia, alguma religião que abra a tua mente para aquilo. Para que você comece a questionar e ter respostas às suas questões, mas respostas que você possa se embasar, ter embasamento. Não é resposta em vão, que nem tinha no catolicismo, porque Deus quer. Se a gente for analisar, a resposta a doutrina espírita é a terceira revelação. Né? A primeira foi Moisés, só que era um povo rude. Então teve 2 leis, a lei mosaica, que foi criada por Moisés, para conter o povo, que era um povo rebelde. Né? E a lei de Deus, que é os mandamentos, os 10 mandamentos, que ali está embasado, né? Na realidade, para mim, se todo mundo, a humanidade toda, seguisse os 10 mandamentos, não precisaria ter muito de lei. Era só seguir os 10 mandamentos e acabou, entendeu? Não precisa fazer mais lei. O homem está cheio de leis que se perde dentro das leis, né? E você conhece isso, a gente está tomando conhecimento agora, né? Não, e você falando, eu me lembrei de uma frase que questionaram o Gandhi, né? Dele ser cristão e tal. Aí ele falou, eu seria cristão se os cristãos também o fossem. E ele diz assim também, atribuído a ele, né? Que poderia se perder todo o evangelho. Se não perdesse o Sermão do Monte, exatamente, nada teria se perdido. Nada teria se perdido. E essa frase que a gente está analisando hoje, né? Bem-aventurados os aflitos. É o Sermão do Monte. É uma fala do sermão, né?
Sermão da Montanha, que é o Roberto Roth chama das 8 Beatitudes, né? No Imensidão. Isso foi, na realidade, a abertura, né? A gente acompanhar o Evangelho mesmo, acompanhar as bem-aventuranças e acompanhar o Evangelho, que foi colocado por Kardec. Kardec sabiamente colocou as bem-aventuranças em cada uma delas, entendeu? Porque os aflitos, dores, sofrimento, e é e é o capítulo 5 do Evangelho, que é o mais longo. Ele tem 32 itens, é o mais longo. Ele só vai não perder, na realidade. Ele vai para o último, que é da prece, sobre a prece. Só que ali se desenvolve vários tipos de prece, colocações, já não vem ao caso. Mas dentro das explicações, o capítulo 5 é o mais longo deles, entendeu? Então, a gente vê que a aflição necessitou de bastante ângulos de ponto de vista, de explicação. E embasamentos em fatos, correto? Em concretizações e explicações, né? Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.